Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Titi, espera que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo pros amigos, pras amigas, pros grupos do WhatsApp, nos stories do Instagram, pra todo mundo, por favor, porque assim vocês ajudam o canal a crescer. E a gente faz essa troca gostosa de onde eu produzo conteúdo de graça pra vocês e vocês, em troca, curtindo o conteúdo, agradecem ao Mago compartilhando o vídeo, né, na comunidade de vocês. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, né? Tá conhecendo o canal agora, caiu de paraquedas no vídeo como se não quer nada, né? Seja bem-vindo, esse é o canal de Monge é Mago, porque fui monge, hoje sou mago. Meu nome é Wellington e é um prazerzaço receber você aqui nesse canal. Gente, hoje muitos, né, de vocês me pedem alguns temas que fogem um pouco da caixinha ali, do nicho da magia cerimonial, ou do que vocês vão chamar por aí, exotericamente, de alta magia, né? Então, saindo um pouco do contexto de magia cerimonial, esse vídeo tem o intuito de falar para vocês sobre as bases da feitiçaria, né? O que é feitiçaria, o que não é feitiçaria, as leis espirituais que regem esse rolê todo, e por aí vai. Por quê? Porque para muitos é muito mais fácil e acessível, financeiramente mesmo falando, começar com os temperos que você já tem em casa a preparar a sua magia, do que, propriamente dito, preparar um cerimonial teúrgico, onde você vai ter que confeccionar círculo, instrumentos, não sei o que, sigilos de ouro, de metal, de cobre, de tudo quanto é coisa, né, que a gente sabe que não é barato, né? Eu costumo falar para as pessoas. Às vezes as pessoas querem entrar na magia cerimonial por uma espécie de desespero, sobretudo financeiro, né? E aí eu falo, olha, magia cerimonial, ela é cara. Ela é bem cara. E ela custa caro, né? Então, tanto que, né, na época que ela surge como um boom na era medieval aí, ela era praticada por quem? Por nobres, por clérigos, né? Por pessoas da alta sociedade, que eram instruídas, versadas, então elas tinham estudos, e também porque elas tinham condições de bancar um arsenal todo mágico que a magia cerimonial impõe aos seus praticantes, não é mesmo? Claro que hoje nós adaptamos, usamos papel em vez de metal, fazemos todas as nossas adaptações de pobre, né? Mas ainda assim é bem custoso. E uma via de alternativa para quem não consegue custear aí o valor que é uma magia cerimonial bem feita, é a feitiçaria, a arte da feitiçaria, né? Que nada mais é do que fazer os seus feitiços, brincar com caldeirão, fazer uma mistura, uma polimerização com ervas, objetos, representações, e a partir disso criar uma narrativa mágica aonde o seu intento se manifesta energeticamente no seu objetivo, no seu alvo, né? Então o que é feitiçaria? Né, para começar, feitiçaria é a arte de fazer feitiço, de manipular feitiços. O que são feitiços? É um nome popular europeu que se dá à prática de onde você misturando ervas, né, dentro de alguma coisa, seja para fazer um óleo, seja para fazer uma poção que você vai tomar, seja para você fazer um ritual de simpatia, né, onde você coloca um objeto para representar o seu alvo, né? Então as ervas ao redor misturando com toda essa energia vai dar um boom energético, né? Que vai fazer com que o seu intento ele tenha vida. A feitiçaria, ela nada mais é do que a arte de você pegar coisas do seu cotidiano e transformar em magia, né? E transformar em uma coisa espiritual. Então, por exemplo, eu tenho uma boneca de pano que eu não uso. Eu vou pegar essa boneca de pano que eu não uso para representar o alvo daquela garota que eu quero atingir. Como que eu faço isso? A partir do momento que eu considero, né, que aquele boneco vai ser o meu alvo, eu vou colocar naquele boneco o que eu quero que aconteça com aquela pessoa. Então eu quero que ela me ame. Então eu vou colocar um monte de ervas que representem amor ali dentro. Rosas vermelhas, alfazema, que mais? Hibisco,
amora e por aí vai, né? Coloco tudo lá dentro, faço um recheio dela com todos esses simbolismos de ervas. Posso acrescentar coração de madeirinha, de papel, o meu pedido escrito, o nome, data de nascimento da pessoa e tudo mais. A partir desse momento, aquele boneco ele vai ser batizado com um ritual próprio ali, que você vai fazer, e a partir daquele momento, aquele boneco deixa de ser apenas um objeto inanimado e passa a ser uma representação do seu alvo, né? Então tem uma energia ali ao redor e dentro daquele objeto que o torna especificamente a representação do seu alvo. E tudo isso dentro da feitiçaria tem suas bases, né? Às vezes o povo acha que só porque é feitiço é bagunça, que só porque mexe com as coisas do seu cotidiano é bagunça e você pode fazer o que quiser, como quiser, do jeito que bem entender. E não, né? Nós temos um manual ou uma via de regra de como funciona a magia simpática que nós chamamos, né? Que é aí a feitiçaria. E é isso que eu vim falar pra vocês. Vocês pediram, Mago, passa as bases da feitiçaria pra gente, o que é, como não é, o que faz, o que não faz. E eu trouxe isso pra vocês de uma forma compilada no vídeo de hoje. O livro que nós vamos usar como referência pra isso é esse aqui, ó. O Grimório do Aprendiz de Feiticeiro. Ele é um livro muito bacana, né? Pra quem quer aprender aí a base da magia e da feitiçaria. Ele é como se fosse uma enciclopédiazinha que tem ensinamentos do básico ao intermediário aqui, sabe? E muita gente critica ele pela linguagem, né? Por quê? Porque ele é um livro feito para adolescentes. Quem escreveu esse livro foi o Oberon, né? Que ele é um mago muito polêmico lá dos Estados Unidos, acho que é Estados Unidos? Porque ele tentou inventar unicórnio, mexeu com animal, foi uma polêmica. Mas tirando isso, as bases que ele passa aqui são bases que você vai encontrar em Grimórios, como 3 livros de filosofia oculta, livros do Crowley, livros da Golden Dawn. Então assim, tem base sólida no que está escrito aqui, apesar de uma linguagem um pouco infantilizada, porque, repito, a ideia dele foi criar uma Hogwarts. Isso aqui é o primeiro manual dos alunos de Hogwarts dele, que ele criou. Só que para magia de verdade. Inveja? Temos. Quisera eu poder fazer a minha própria Hogwarts brasileira, né? Ia ser muito foda. Mas então é isso. Mas esse livro aqui é muito bom. Eu recomendo a leitura e a prática, porque tem ensinamentos muito, muito fantásticos aqui que dá pra tirar e praticar. E as coisas acontecem porque eu pratiquei, né? Foi o meu glossário por uns bons anos isso aqui, né? Na época que nós não tínhamos tanta informação disponível sobre magia na internet. E se você tiver o livro aí com você e quiser acompanhar, na página 320 do meu livro impresso, não sei como que tá em PDF, tem uma parte chamada As Leis da Magia, que na real se refere mais à feitiçaria, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Dá pra ver? Ó, As Leis da Magia. Tem todas essas leis aqui, né? Então, como é o nome dele? Aqui não é o Oberon que escreve, ele tá citando... Aqui ele coloca: a mais completa descrição destas leis de feitiçaria, né, dessas bases, desses fundamentos, já feita até hoje, é de Isaac Bonewitz, notório mago, arquidruida e autor de Real Magic, Authentic Thaumaturgy e Witchcraft. A Concise Guide. Então é desse livro, né, que o nome tá em inglês, eu não sei nem se eu li certo, que vem essas leis, né? Então ele elenca 28 leis que eu acho bem interessante porque resumem bastante como funciona de fato no universo essas leis da magia, da feitiçaria de modo geral. A primeira lei que ele elenca aqui é a lei do conhecimento. A compreensão traz o controle. Quanto mais você sabe sobre um assunto, mais fácil é controlá-lo. Conhecimento é poder. Então você nunca vai chegar na sua casa para fazer um feitiço se você não conhece o simbolismo esotérico daquela coisa. Por exemplo, você não vai pegar louro, que é uma erva geralmente ou de prosperidade ou de purificação, e usar para maldição. Você vai estar fazendo besteira, né? Então você tem que entender o fundamento, o conhecimento teórico daquilo para depois pôr em prática, porque dentro da feitiçaria cada erva, cada objeto, cada coisinha, cada detalhe
tem um significado importante, né? Então, às vezes o pessoal quer ir pra feitiçaria achando que é oba-oba, e não é bem assim que funciona, gente. Dentro da feitiçaria nós temos leis, nós temos fundamentos, nós temos bases, né? Você não vai pegar uma erva que é pra prosperidade e usar pra maldição. Você pode ferrar o seu intento, né? Aí depois se a coisa dá ruim pra você num negócio que era pra dar bom, você não entende por que aconteceu. Por quê? Porque você não seguiu o primeiro princípio aqui, conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não tiver uma base teórica, não faça, porque vai dar ruim. Segundo, a lei do autoconhecimento. O conhecimento mágico mais importante é sobre si mesmo. A familiaridade com seus próprios pontos fortes e fracos é essencial para um mago. Conhece-te a ti mesmo. Isso aqui é óbvio, né? Magia é sobre se autoconhecer, magia é sobre se autotransformar a partir do conhecimento de si próprio, né? O oráculo de Delfos já dizia, conhece-te a ti mesmo, antes de entrar no templo. Então a lei básica, antes de fazer qualquer coisa, vai se conhecer. Ah, eu não sei como fazer isso. Vai para uma terapia que você descobre facinho. Terceira lei, lei da causa e efeito. Se exatamente as mesmas ações forem feitas exatamente nas mesmas condições, elas produzirão igualmente os mesmos resultados. Cadeias de eventos semelhantes produzem resultados parecidos. Controle todas as variáveis e você controlará todas as mudanças. Muita sorte. Então, essa lei de causa e efeito explicada aqui é que toda ação tem uma reação equivalente. A lei da física, né? Se nós acreditamos que tudo que nós fazemos de um feitiço, ele vai ter a ação que nós esperamos que tenha, a ação é o ato do feitiço, a reação é o retorno, né? Aquilo que a gente espera que aconteça. Então toda causa tem o seu efeito. Se você faz um negócio, saiba bem o que você está fazendo, porque aquilo vai ter uma reverberação energética, seja positiva ou negativa, a depender do quão preparado você está para fazer tal feitiço, tal ritual, por aí vai. 4. A lei da sincronicidade. 2 ou mais acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo terão mais associações em comum do que simplesmente a associação temporal. As coisas raramente acontecem isoladas dos acontecimentos próximos. Não existe a mera coincidência. Então, é aquilo que a gente sempre fala. Depois que você faz um ritual, uma magia, um feitiço, a partir desse momento, tudo que acontece não é o acaso. Aí vem aquela pergunta dos leigos, né? Aí como que eu vou saber se o que eu fiz é efeito de magia ou coincidência? É simples, querido. Se você fez um negócio para que acontecesse, a partir desse momento aconteceu, é efeito de magia. Ponto. Ponto. É isso que está falando essa lei. Esteja atento aos sinais, porque a partir do momento que você lançou o feitiço, que você fez o que tinha que fazer, tudo que vem depois disso é sinal. Nada é coincidência, até que se manifeste a sua intenção aí, né? 5. Lei da associação. Se 2 ou mais padrões têm elementos em comum, os padrões interagem por meio desses elementos em comum, e o controle de um padrão facilita o controle sobre os outros. Quanto maior o elemento comum, maior a influência. Os elementos em comum controlam. Aqui está falando da associação energética. Então, por exemplo, eu quero fazer um ritual de amor. Eu tenho que usar elementos que remetem a amor, né? Para quem acompanhou no vídeo eu fiz um videozinho bem curto semana passada no Instagram, aonde eu explicava um pouquinho de todos os elementos que eu fiz, que eu preparei o altar ali para o nosso ritual coletivo de prosperidade de julho, né? E eu falava, ó, tudo aqui remete à prosperidade, nenhum detalhe é acaso. Por quê? Por causa dessa lei. Quanto mais coisas eu vou acrescentando, mais energias similares, maior vai sendo a energia, né? Maior acúmulo energético similar vai tendo. Então eu vou fazendo uma espécie de bolha energética ou bomba energética cada vez maior pelo acrescento de itens semelhantes. Então eu quero fazer um ritual de prosperidade, eu vou colocar dinheiro, eu vou colocar moedas, eu vou colocar coisas que representem ouro, eu vou colocar pedras de prosperidade, velas amarelas, douradas, laranjas, eu vou colocar, entende? Elementos que tragam esse quê de prosperidade. Para amor, a mesma coisa. Não adianta você querer fazer um ritual de amor, né? E aí você coloca uma foice lá no meio do negócio, uma caveira, uma morte. Não tem a ver.
Então, o semelhante atrai a energia semelhante, o oposto vai desassociar ou desagregar essa energia, entende? Olha eu dando aula de fundamento de graça no YouTube, hein? Quem diria? Leis da simpatia. Coisas que têm afinidade umas com as outras se influenciam e interagem entre si à distância. Tudo está conectado a tudo. Então aqui, essa lei fala simplesmente que qualquer objeto que eu use para representar algo, a partir dessa lei da simpatia, irá representá-lo. Então, o boneco do voodoo aqui se explica, né? Por que nós usamos representações físicas? Por exemplo, quero fazer um ritual erótico, eu uso uma vela em forma de pênis ou de vagina, um cristal, né, em formato fálico, em formato vaginal. Ou quero fazer um ritual de prosperidade, uma vela em formato de cifrão. Ou quero atingir um alvo, uso um boneco, pela lei da simpatia. Como eu não consigo fazer o ritual com a pessoa envolvida ali no meio, né, até porque na maioria das vezes a pessoa nem vai saber o que está acontecendo, então eu uso algo para representar essa pessoa ou essa situação. Quase tudo na real da lei da feitiçaria se baseia nisso aqui. Isso daqui para mim é a lei mais importante, a lei da simpatia. Porque é através dessa lei que coisas talvez inanimadas vão passar a ter um sentido animado. Então eu pego, sei lá, o exemplo do boneco para mim é mais característico, né? Eu pego um boneco que não tem vida nenhuma, geralmente boneco de pano, por ser algo natural, né? Ele tá com um monte de coisa dentro desse boneco, batizo ele, a partir daquele momento ele não é só um boneco. Ele é o meu alvo. Ele é o que eu quero atingir. E toda a energia que eu direcionar nesse ritual vai ser direcionada para dentro desse alvo. Entende? Porque pela lei da simpatia, uma coisa pequena pode representar algo maior, o micro e o macro, né? Tudo está conectado. Lei da semelhança. O igual produz o igual, e um efeito se assemelha à sua causa. A posse de uma imagem exata de alguma coisa facilita o controle sobre essa coisa. Os parecidos são iguais. Aqui é apenas uma extensão da lei anterior, né? Os parecidos se atraem, então por isso que nós usamos fotos, por exemplo, em um ritual que é para atingir um alvo. Ah, por que a gente usa a foto da pessoa? Porque foto é uma representação autêntica do alvo que eu quero atingir. Então uma foto, muitas das vezes, né, facilita essa lei universal de aproximação à distância. 8. Lei do contágio. Objetos que já estiveram em contato continuam a interagir depois de separados. A magia é contagiosa. Então, essa lei fala, por exemplo, tem uma pessoa no seu trabalho que você tem um interesse de manipular ela de alguma forma, um chefe, por exemplo. Seu chefe tem uma caneta que ele sempre usa. Aí você vai lá como quem não quer nada e pega essa caneta para fazer o ritual. Por ele estar em contato constante com essa caneta, a energia dele fica impressa naquela caneta. Então você pode usar essa caneta como um testemunho dele. Então a energia dele vai estar impregnada ali e, consequentemente, fica por um tempo ali aquela energia impregnada. Alguns vão colocar data fixa de 1 mês, 2 meses, a depender, eu não sei, né? Mas é muito comum, por exemplo, você ver aqueles feitiços de onde a mulher pega a cueca do homem para fazer magia de amor, por exemplo, e o contrário também raramente acontece, mas acontece. O homem pega a roupa íntima da mulher. Por quê? Porque na roupa tem a energia da pessoa. Tudo que a gente tem contato por muito tempo ou por algum tempo, a nossa energia fica impressa naquele lugar. Então você pode usar dessa impressão energética para usar no seu alvo, né, como testemunho aí. Quando a gente fala de testemunho, a gente não está falando de coisa de igreja não, tá? Testemunho é um termo dentro da feitiçaria para algo que tem a energia da pessoa, seja vital, né, como sangue, cabelo, pele, unha, ou seja algo que a pessoa teve contato, camiseta, roupa íntima, objeto como caneta, faca, alguma coisa assim, tá? Lei da atração positiva. Os semelhantes se atraem para criar uma realidade particular. É preciso emitir energia de um tipo semelhante. Aquilo que é emitido retorna. Então, aqui mais uma vez explicando que você precisa juntar energias semelhantes. Num feitiço, se você junta energias que se desassociam, você está fazendo merda, né? Então não adianta nada você querer fazer, como eu disse, né, um feitiço de amor, e aí você vai lá e coloca objetos de Saturno, coisas para minguar, né?
Você coloca uma foice, você coloca uma caveira, você coloca vinagre, você coloca limão. Não tem nada a ver com amor. Isso daí são coisas para amargar, para separar, para afastar. Entende? Então você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter um mínimo de noção do que você está montando nesse feitiço, né? Porque o igual vai atrair energia igual, o semelhante vai atrair energia semelhante. O semelhante, aquela coisa dos opostos se atraem, pra magia isso daí não funciona não, tá? O igual atrai o igual. Se você colocar coisas distonantes ali, você tá lascado. Lei da atração negativa. O semelhante atrai o diferente. A energia e as ações muitas vezes atraem os seus opostos complementares. Os opostos se atraem. Essa lei da atração negativa está falando no caso do oposto, né? Então, é aquilo que eu estou dizendo. O igual atrai o igual. Se você usar o oposto, você vai atrair o oposto. Então, a não ser que o seu intento seja minguar um ritual de amor, por exemplo, quero afastar um casal, separar um casal. Aí eu vou fazer um ritual de amor com coisas que separam. Então eu vou usar uma foice, eu vou usar vinagre, eu vou usar limão. Mas pra quê? Pra afastar. Aqui não é o intuito de atrair o amor, e sim de afastar o amor. Entende? Então a lei dos opostos se atraem funciona para quando você quer uma intenção que está dentro daquele espectro, está dentro do espectro de amor, só que eu quero minguar o amor, eu não quero atrair o amor. Aí eu vou usar energias diferentes dentro dos iguais. Eu sei que o fundamento é um pouco chato, tá? Muitos de vocês não vão entender nada, não tem problema. Volte o vídeo várias vezes, assista, ou melhor ainda, leia o livro, porque é bom, eu recomendo, tá? Mas vocês pediram, o mago tá aqui tentando explicar pra vocês. Isso é coisa que o mago dá em mentoria, né? Isso aqui é um pouco da mentoriazinha, claro que muito brevemente, que o mago dá na mentoria de rotina mágica e tal. Mas como vocês pediram muito, o mago tá aqui falando. 11. Lei dos nomes. Ao conhecer o nome, você conhece o que é nomeado. Olha que bonito isso. Isso aqui é do manual de exorcismo, tá? Quando você conhece o nome, você conhece quem é nomeado. Ao conhecer o nome completo e verdadeiro de um objeto, ser ou processo, você tem o controle completo sobre ele. O que há em um nome? Tudo, né? Então, o nome, ele não é apenas algo que te chamam. O nome, ele tem o caractere da sua essência impressa naquilo. Ai, mago, mas o meu nome que deu foi meu pai. Não fui eu que escolhi. Tudo bem. Independente disso, seus pais te deram uma essência quando deram o seu nome. Então, quando você conhece o nome completo de alguém, você conhece essa essência. Por que que num ritual de exorcismo, por exemplo, ou num ritual de desobsessão de algum espírito, o espírito reluta em dar o nome? É o que ele mais reluta. Enquanto ele tá forte, ele não cede, ele não dá o nome, não adianta. Por isso que a gente exorciza, a gente faz vários e vários rituais para ele ceder o nome. Quando ele cede o nome dele, nós temos controle sobre a essência dele. O nome representa a essência energética do ser. É por isso que a gente não faz ritual de magia, leitura de carta, nada que envolva outra pessoa sem ter o nome dela. Tendo acesso a um nome completo, e aqui eu coloco também data de nascimento, nós temos acesso ao mapa astral da pessoa, nós temos acesso à essência da pessoa. Então o nome é algo muito importante quando o assunto é feitiçaria para atingir um alvo, seja você mesmo, seja o outro. Sempre e invariavelmente nós usamos o nome completo. Sempre. Lei das palavras de poder. Certas palavras são capazes de alterar a realidade interna e externa daqueles que a pronuncia. E seu poder pode repousar tanto no som quanto no significado. Para os sábios, uma palavra basta. Olha que importante. Aqui é a lei da conjuração, a lei do verbo. Todo feitiço, a gente conjura o feitiço. Toda magia, a gente conjura a magia. O que é conjurar? Conjurar é ordenar, é trazer uma ordem àquilo. Então, nos fundamentos, né, de feitiçaria, de magia, eu sempre falo, a sua palavra ela tem poder, e dentro do círculo mágico, dentro do seu ritual ali, você é Deus. Logo, se você não sabe ordenar, não sabe mandar, você não serve para magia, você não serve para ser feiticeiro. Feiticeiro bom é feiticeiro que tem autoridade, é aquele que manda nas energias que estão controladas ali, né? Você não pede nada, você manda, você ordena. Né? E saber ordenar, saber mandar, saber governar isso tudo é fundamental. Então o poder da palavra, seja pelo som
né? No caso de mantra, quando você faz um mantra, Yod, Re, Vav, Re, a sua consciência já altera automaticamente, pelo poder do som que o mantra traz de alterar a consciência, gnose, né? Por isso que numa conjuração, por exemplo, como na Goetia, eu tô pegando exemplos de magia cerimonial aqui, a gente tá no meio de uma conjuração, eu te conjuro, o espírito tal, aí a gente começa a vibrar uns nomes do nada, que é pra entrar na gnose ali, e nesse momento ter o estalo de chamar o espírito. Entende? Então, a palavra, o verbo, é muito importante na arte da conjuração, é um fundamento básico. Se você não sabe conjurar, não faça feitiço, né? Porque o que você conjura, o que você ordena, é o que tem que acontecer. E aqui é muito importante entender que quando nós falamos de conjure, de conjurar, não estamos falando de fazer prece. Muita gente vai fazer uma simpatia, um feitiço e faz uma prece. Ai, universo, me escute, por favor, em nome de não sei quem, por favor. Não. Aqui é eu te ordeno feitiço tal pelo elemento X, Y, Z aqui reunido, agregado, aglomerado, que faça tal coisa dentro de tal prazo, porque eu ordeno, assim quero e assim é. Ponto. Isso é imprecação, isso é conjuração. É ter autoridade no seu verbo, naquilo que você está fazendo. Senão o seu feitiço é uma oração de crente, não é um feitiço, né? Ordene ao universo a sua vontade, né? Ordene aquilo que você deseja. O conjurar é uma expressão da sua vontade, do seu desejo, da sua intenção manifesta ali. 13. Lei da personificação. Qualquer fenômeno pode ser considerado vivo e possuidor de personalidade, como uma entidade ou ser, e pode ser tratado dessa maneira. Tudo pode ser uma pessoa. Então, aqui é o básico, né? Por mais que seja muito claro na nossa cabeça que os daimons são daimons como pessoas, como personas e tudo mais, a gente não sabe se são ou se não são. Ninguém pode provar, né? A gente só pode especular baseado nas nossas experiências. Para mim é muito claro que são personas, né? São seres com ego próprio, com vontade própria como nós. E aqui o que está falando? Qualquer coisa pode ser uma persona. Então, eu vou trabalhar com a energia de Vênus, quero fazer um ritual de amor, né? Qualquer coisa ali pode ser para mim uma persona. E isso significa basicamente que eu posso pegar qualquer entidade para trabalhar no meu feitiço. É basicamente isso. Qualquer deidade, qualquer entidade, qualquer nome de poder, independente de eu seguir aquela egrégora, ter uma devoção ou não. Por quê? Porque aqui estamos falando do poder de personificar. O poder de trazer de transformar aquela energia em uma persona. Então eu estou fazendo um ritual de amor. Eu tenho toda uma energia aglomerada ali, eu posso dar o nome de uma deusa do amor X para governar aquela esfera energética que eu estou criando. Seja Afrodite, seja Freia, seja, sei lá, qual vocês quiserem, Hathor, quem vocês quiserem aí, Vênus, Oxum, por que não? Então você personifica, e a personificação ela acontece, como diz a lei aqui, qualquer coisa pode ser uma persona, né? Qualquer coisa que você nomeie de vida, terá vida. Tá bom? Lei número 14, a lei da invocação. É possível estabelecer comunicação interna com entidades interiores ou exteriores a si mesmo. Essas entidades parecem estar dentro da pessoa durante o processo de comunicação. Seres de dentro. Então aqui estamos falando da invocação, assunção da forma a Deus, né? É muito, muito, muito comum que durante um ritual de feitiçaria, de bruxaria, você invoque uma persona dentro de você e quem está fazendo o feitiço, o ritual, deixa de ser você. E quem assume é aquela entidade, né? Aqui a gente tem que quebrar um tabu muito besta construído na magia BR de que bruxaria não tem incorporação. Porque tem. E é mais comum do que parece, né? O que eles vão chamar de puxar a deusa, puxar o Deus, assunção da forma a Deus, é praticamente a mesma coisa que uma incorporação consciente da Umbanda. Praticamente a mesma coisa. Então é muito comum, né? Não é uma obrigatoriedade você trabalhar dessa forma, mas é comum que em um processo de gnose, durante um ritual onde você está chamando a energia de uma deidade, de uma entidade,
essa coisa meio que incorpore em você. E geralmente você não perde a consciência, você só se sente impulsionado por uma energia que vem de dentro, sabe? E aí a sua intuição começa a te falar para você conjurar palavras desconhecidas sobre o feitiço, fazer tal ato, tal gesto, tal coisa. Igualzinho como é uma incorporação de uma entidade de Umbanda. Não muda nada praticamente, né? E isso é mais comum do que parece durante um ato de feitiçaria. Mais comum do que parece. Depois nós temos a 15ª lei, a lei da evocação. É possível estabelecer comunicação externa com entidades de dentro ou de fora de si mesmo. Essas entidades parecem estar fora da pessoa durante o processo de comunicação, seres de fora. Aí é a diferença, né? Durante um ritual, um feitiço, existe a arte da invocação, que é chamar pra dentro, onde aquela coisa toma conta de você, aquela energia, né? E tem o ato de chamar pra fora, que é a evocação, né? Onde você vai chamar aquela energia pra fora de você. E aí geralmente a gente tem isso muito mais na magia cerimonial, onde nós vamos usar um triângulo da arte. Na arte da Goetia, dentro da bruxaria grega antiga, onde surge o triângulo da arte, aliás, era muito comum fazer a evocação dos mortos ou de deuses antigos ligados à morte para ter um contato necromântico, né? Então, a evocação também é totalmente possível em um ritual de feitiçaria, tá? Não se enganem achando que isso é possível em um ritual cerimonial. Você pode chamar aquela energia de forma externa. O que vai mudar é o ato, né? Quando você chama para dentro de si, aquela energia toma conta do seu corpo e da sua energia pessoal, vital, e a partir disso faz o feitiço. Quando você chama para fora, aquela energia vai irradiar a energia dela externamente a você, para o feitiço, para o seu ritual, tá? Aí vai depender de como você se sente mais cômodo, de qual é o processo que você lida melhor e tudo mais. Então, eu particularmente, quando é feitiço, prefiro usar invocação, porque eu acho que a coisa toma muito mais forma, mais personificação, visto que a teatralização para fazer o feitiço, na minha psique, ele é mais exigente, né? Enquanto uma evocação é quando eu quero conversar com a entidade, quero vê-la no scrying, quero falar com ela. Pra mim, funciona assim. Pra você pode ser que funcione diferente e tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Inclusive no Brasil é muito comum, né? A Wicca brasileira popularizou muito isso de que não há essa manifestação de incorporação de entidades, de deidades e tudo mais. Então, geralmente você chama pra fora, faz uma evocação durante o feitiço em vez de uma invocação. 16ª lei, lei da identificação. É possível, por meio de associação máxima entre os elementos de uma pessoa e de outro ser, de fato se tornar aquele ser ao ponto de compartilhar o seu conhecimento e ter o domínio de sua energia. Você pode se tornar um outro. Então aqui, mais uma vez, quando você quer atingir um alvo, você usa um objeto ou algo que represente este outro, né, este ser, e você tem acesso à energia dele. Tanto que, às vezes, durante um ritual, no momento de gnose, é muito comum, comigo já aconteceu várias vezes, eu tô fazendo o feitiço ali pra manipular aquela energia pra aquela pessoa naquela situação, e eu me vejo como se eu fosse a pessoa sendo atingida pelo alvo, né? E como que essa energia vai reverberar nela. É muito comum que isso aconteça também, né? Por causa dessa lei aqui que tá escrito. 17ª lei. A lei dos dados infinitos. O número de fenômenos para se conhecer é infinito. Nunca deixaremos de ter o que aprender. Sempre há algo novo. Então, o feiticeiro que está fadado ao fracasso é aquele que acha que sabe de tudo, que conhece tudo, né? Para mim, não existe nada mais belo do que aquele mago que consegue se reinventar e descobrir que, por mais que ele tenha 20, 30, 40 anos nessa caminhada, nesse rolê, ele nunca deixa de ser um aprendiz, porque sempre, sempre, invariavelmente sempre, tem uma chave nova oculta de mistério a ser decifrada, um novo rolê a ser aprendido, algo que a gente não sabia, um ponto a ser revisado. Então, aprender a aprender sempre, para mim é o ponto cruz, o ponto essencial de todo feiticeiro, de todo mago, de todo bruxo aí, que se preze, né? É triste aquele que diz que sabe tudo, que não erra, que não falha, né? Esse pra mim já tá fadado ao fracasso. 18ª lei. A lei dos sentidos infinitos. Todo mecanismo de sentidos de qualquer entidade é limitado em alcance e tipo de dados percebidos. Apenas porque você não pode ver,
não significa que está ali, né? Então, a lei dos sentidos infinitos vem dizer pra gente que não é porque você não sente, não vê, não tem uma manifestação mediúnica que o rolê não está acontecendo, né? Isso é muito mais pessoal. O quanto você desenvolveu isso para fazer tal ato, e deveria ter desenvolvido antes, do que um sinal de concretização do seu intento ou não. Nos ritos coletivos eu sempre falo, né? Para as pessoas, o rito coletivo não é uma sessão de umbanda, nem uma sessão espírita, onde a entidade tem que ficar te dando recado. Mas pode acontecer de no meio da sessão rolar um recado, alguma coisa que a entidade te fala ali, me usando como um canal disso. Ah, mas a entidade não falou nada comigo, e agora? Agora tá tudo bem. Não é porque você não sentiu, porque a entidade não disse nada pra você, o anjo ou o capeta não disse nada pra você, que o seu intento não vai acontecer. Continua acreditando que se manifesta. É sobre isso, entendeu? A lei dos universos pessoais. Todos vivem, e muitos possivelmente criam um universo único que nunca pode ser 100% idêntico ao vivido por outra pessoa. A chamada realidade é, na verdade, uma questão de opinião consensual. Você vive em seu cosmo e eu vivo no meu. Exatamente. Cada um cria o seu universo particular. Todos somos um universo particular. A minha realidade não é a sua realidade. O conceito de realidade que nós temos objetiva é apenas um consenso. Mas, se você pegar uma pessoa que não acredita em nada do que a gente acredita, a realidade dele não é a nossa. A realidade dele é totalmente diferente. Vai para um país que tem uma cultura extremamente diferente da nossa. Vai para a Índia, por exemplo. Vai para o altiplano boliviano, por exemplo. Você vai ver que é outra realidade, assim. É uma realidade tão abstrata, tão diferente da nossa, que a gente não consegue nem se identificar com aquilo. Parece irreal ou surreal, como nós chamamos. Então, entender que a realidade de cada um é única, que nós somos um universo pessoal, e por isso é importante conhecer esse universo, é fundamental para a magia. Por isso que ela é uma lei de fundamento. Lei dos universos infinitos, a número 20. O número total de universos em que todas as combinações possíveis de fenômenos existentes poderiam ser organizadas é infinito. Todas as coisas são possíveis, embora algumas sejam mais prováveis do que outras. Então, a lei do multiverso, né? Aquilo que a gente vê nos filmes da Marvel. Os multiversos são reais, gente, né? A própria ciência já diz que há a possibilidade real de manifestação de multiversos. Então, quem somos nós, né, para duvidar disso? Mas aqui está apenas afirmando que o universo, a gente não conhece 1% do que é o universo. Então, assim, vidas extraterrestres, manifestações espirituais extraterrestres são mais comum do que se imagina, né? Então aqui está falando que existem universos diferentes, em cada universo as coisas se manifestam de uma forma. Logo, tudo é possível em seu próprio campo de manifestação. 21ª lei. A lei do pragmatismo. Se um padrão de crença ou de comportamento capacita você a sobreviver e a realizar objetivos determinados, aquela crença ou comportamento é verdadeira ou real ou sensata em todos os níveis de realidades envolvidos. Se funciona, é verdade. Aqui é um pouco da lei da magia do caos, né? Se funciona, tá ótimo. Então é o que eu sempre falo. Às vezes a gente vai ter uma experiência de gnose, de meditação, e a gente fica com aquela dúvida. Foi coisa da minha cabeça ou foi real? Para mim, só é real se transforma a minha realidade. A partir do momento que transforma e que toca na minha realidade de alguma forma, para mim é real, né? Não é real quando não me faz sentido algum. Eu tenho uma visão do Papa Hambúrguer comendo, sei lá, Burger King, sabe? Umas coisas abstratas assim. Então, quando não faz muito sentido, eu ignoro como algum engano da minha psique. Agora, fez o sentido, tocou na minha realidade, me trouxe um conhecimento que pra mim torna-se verdade quando eu experimento ele, aquilo pra mim é real. E na minha realidade funciona. Então aqui tá falando do quê? Da gnose, o conhecimento oculto.
Quando você lida com uma evocação, por exemplo, de anjos, de daimons ou de qualquer ser durante um feitiço mesmo, e você tem uma visão no meio disso, e você tem e aquele ser te passa um conhecimento, como se estivesse falando na sua cabeça, e você anota aquilo, e depois aquilo se torna real pra você, então é real, não tem que duvidar, é coisa da minha cabeça ou não é. Se toca a sua realidade, é real. Ponto final. Independente se é uma experiência da sua cabeça, vozes na sua mente, se toca a sua realidade, é real. Acabou, né? Que mais? A lei das verdadeiras falsidades. Um conceito ou ato pode parecer sem sentido, mas ainda ser verdadeiro, desde que funcione. Em um contexto específico, se é um paradoxo, provavelmente é verdade. Eita! Então aqui, essa lei das verdadeiras falsidades é, por exemplo, quando nós estamos representando algo. É muito comum que em rituais, aqui mais em cerimônia do que em magia, do que em feitiçaria, mas é muito comum a teatralização. O que é a teatralização? Por exemplo, é você se vestir como um deus, uma deidade. Então, eu quero fazer um ritual para Pan. Aí eu pego e coloco uma fantasia de fauno, né? Pego uma fantasia de patas de bode, aí eu coloco 2 chifres na minha cabeça e tiro a camisa. Eu sou todo peludo, já viro o próprio Pan, né? Então, o ato de estar representando aquilo, ainda que eu não seja de fato a deidade, vai trazer a energia daquela deidade até mim, porque na minha cabeça aquilo está fazendo um sentido real, né? Como, por exemplo, quando nós no candomblé incorporamos o orixá. O que nós fazemos na dança do orixá ali é uma teatralização, certo? Certo. Porém, antes da teatralização acontecer, nós fazemos uma invocação do orixá. E aí, a partir dessa invocação, o orixá toma conta da gente e deixa de ser um mero teatro, passa a ser um ritual. Entende? Então essa lei está falando isso, que teatralizar algo, trazer uma narrativa de que tem um sentido espiritual para algo, torna esse algo real. No caso da feitiçaria, por exemplo, eu falei do candomblé, falei da magia cerimonial. Agora no caso da feitiçaria, novamente, usando leis da simpatia. Quando eu quero atingir um alvo, por exemplo, eu quero fazer um ritual para aproximar 2 pessoas. Eu posso pegar 2 bonecos de cera, de vela, né, de um casal, um homem e uma mulher, e aproximar eles, e unir eles por meio de um círculo de açúcar para adoçar o casal, ou uma fita para amarrar o casal, não recomendo, mas dá para fazer também. Então, entende? Dá para você fazer vários teatrinhos com os objetos do feitiço em si, e esses teatrinhos deixam de ser teatro porque estão servindo para uma finalidade mágica. Entende? É isso que essa lei tá falando. Gente, é lei pra caramba, né? Esse vídeo vai ficar gigantesco, mas paciência, vocês que lutem, vocês pediram. 23ª lei. Lei da polaridade. Qualquer padrão de dados pode ser dividido em pelo menos 2 padrões com características opostas, e cada um deles conterá a essência do outro dentro de si. Todas as coisas contêm o seu oposto. É o que no hermetismo nós vamos chamar de lei de gênero, né? A lei de gênero fala que tudo tem o seu polo masculino e o seu polo feminino, né? No caso aqui, o seu polo positivo e o seu polo negativo, como se fosse uma pilha. E ao unir essas polaridades, nós temos uma carga energética, como uma pilha mesmo. Lei da síntese. A síntese de 2 ou mais padrões opostos de dados produz um novo padrão que será mais verdadeiro do que qualquer um dos primeiros, ou seja, ele será aplicável a mais realidades. A síntese reconcilia. Então, novamente aquilo, né? A síntese de 2 ou mais padrões de dados. Então, o que seriam esses padrões de dados? Pode ser objetos, pode ser representações. Ao unir esses objetos em um feitiço, eu estou fazendo o que nós chamamos de polimerização, que é pegar vários itens e transformar em um único aglomerado de energia. Esse aglomerado de energia é essa síntese aqui. Todos os objetos, eles param de ser energias separadas e tornam-se uma única esfera energética ali para o seu intento ritual. Lei do equilíbrio dinâmico. Para sobreviver e se tornar poderoso, é preciso manter todos os aspectos do universo em um estado de equilíbrio dinâmico com todos os outros. O extremismo é perigoso em todos os níveis de realidade. Dance conforme a música, que é o que eu falo, né?
Ai, mago, você é um mago mais de esquerda? É que nem política, né? Você é um mago mais de esquerda ou você é um mago mais de direita? Você caminha pela mão esquerda ou pela mão direita? Eu falo, gente, nem esquerda nem direita. Eu sou do caminho do equilíbrio, né? Se tiver que atacar, eu vou atacar. Mas se tiver que só ficar na paz e no amor, melhor ainda, né? Então eu caminho pela via do meio. E essa lei tá falando basicamente isso aqui, né? Gente, todo o extremismo, ele te leva a um caminho de desordem. O extremismo do bem, por exemplo, te deixa idiota, você se torna tonto, você se torna capacho. Eu sei porque eu fui monge, eu já caminhei no extremo, né? No extremo do bonzinho ali. E o extremo do bonzinho me levou a uma vida miserável, né? Miserável em todos os sentidos que você possa imaginar. De passar fome, de dormir na rua, de não ter o que comer, né? Então, por quê? Por tanto querer fazer o bem ao outro, tanto querer ajudar o outro. Caminhando nesse extremo, eu fui para uma via perigosa. Assim como esse povo do luciferianismo, da mão esquerda extrema, eles vão para um caminho que degringola, que a maioria termina doido, preso, se mata e por aí vai. Por quê? Geralmente os extremos levam para extremos, né? Então eu não recomendo o caminho dos extremos. Ai, Mago, então você não recomenda nem que a gente siga mão esquerda, nem mão direita? Eu não recomendo. Eu recomendo que você faça o seu próprio caminho, né? E o que nós chamamos dentro da magia de caminho do meio, ou caminho cinzento, né? Onde você... É mais difícil, tá? Porque nós tendemos naturalmente a algo, né? A nossa energia tem aquela questão da polaridade. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro automaticamente. Uns vão ter uma tendência para o lado mais trevoso, denso, outros para o lado mais sutil. Eu caminho com muita tendência para o lado mais sutil. As missas enoquianas que eu celebro, os rituais de caridade que eu faço. Para mim é muito mais tendencioso ir pro lado direito da coisa. Mas aí eu me equilibro e vou lá falar com os capetinha também, né? Então, porque eu entendi que o caminho do equilíbrio, ele é mais difícil, por um lado, porque você tem a tendência natural para ser combatida ali. Porém, pro outro, você caminha dos dois lados e todo mundo te quer bem e você tem colega aqui e ali, né? Então, pra mim, né, essa via é a via mais segura, ao meu ver. Porque te deixa no meio. Você não fica num extremo nem no outro e você caminha bem, né? E é isso. Lei da perversidade. Também conhecida como lei de Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, dará. E da maneira mais irritante possível. Se alguma coisa pode dar errado, dará. Então, essa lei fala que se você sabe que algo vai dar merda, deixa dar merda sozinho, não envolve magia nisso. Porque se você envolver magia nisso, a chance de triplicar a merda é maior, né? Não existe algo ruim que não possa piorar. A lei de Murphy fala isso, né? Que tudo que tá ruim pode ainda ficar pior. Então, é baseado nisso que a gente tem que ter muita cautela com o que a gente vai fazer em feitiçaria, né? Por quê? Por exemplo, eu quero fazer magia para reaproximar um casal. Mas esse casal é tóxico, esse casal um bate no outro, esse casal vive se espancando, se matando, Vai fazer bem? Não vai fazer bem. A lei da perversidade. Você só vai piorar a situação dessas pessoas. É por isso que, antes de fazer qualquer feitiço, qualquer ritual, você tem que avaliar o ponto. Até que ponto isso pode dar merda? Avalie sempre desse prisma. Se você não avaliar desse prisma de cautela, você vai se tornar o feiticeiro, o bruxo, o mago incauto. O que é o incauto? Aquele que não tem cautela. Aquele que é o louco do tarô. Aquele que vai, tá na beira do abismo e se joga. E eu não recomendo isso em magia, porque às vezes você jogar não tem volta. Lei da unidade. Cada um dos fenômenos da existência está ligado direta ou indiretamente a todos os outros, passado, presente ou futuro. As separações percebidas entre os fenômenos se baseiam em sentidos ou pensamentos incompletos. Tudo é um. Então, essa lei aqui explica basicamente que passado, presente e futuro são partes da unidade de um ser, né? Então, quando você vai fazer um ritual, um feitiço para alguém, você não fica perguntando o que passou, o que deixou de passar. Por quê? Porque o que passou e o que deixou de passar ainda faz parte do agora. Mas o que você está querendo dizer com isso? Que o passado da pessoa não importa? Não. O passado da pessoa importa como uma continuidade do momento atual.
É o que a gente faz no tarô, por exemplo. Quando a gente vai ler tarô pra alguém, a gente lembra muito mais o passado reverberando no presente do que o futuro. Porque o futuro é apenas uma consequência do que ainda tá por vir. Só que o ser, ele é um só. Ele não se separa entre o que passou e o que tá por vir. Ele continua existindo. E essa lei fala disso. Então, por exemplo, aquilo que te afetou lá atrás continua te afetando. Questões kármicas, por exemplo, se explicam e se justificam aqui. Por que eu tenho que pagar por coisas da vida passada? Porque na vida passada você existiu também, querido. E se você existiu em uma vida passada, significa que a sua vida é uma continuidade do que passou. Sendo uma continuidade, aquilo que você trouxe de bagagem vai continuar aqui. Pro bem, pro mal, pro ruim, pro bom, pra tudo. Então essa lei, ela explica essas questões mais kármicas, essas questões mais complexas de o passado que ainda faz presente. Por exemplo, aquele caso que eu trouxe pra vocês da minha mesa enoquiana, que derreteu sozinha por causa de obsessores de vidas passadas que estavam perseguindo a pessoa. E a pessoa não tinha paz. Imagina você viver uma vida inteira sem paz por conta de obsessores de vidas passadas, sabe? O quão pesado é isso. Então, essa lei explica que de fato isso pode acontecer, porque nós não deixamos de existir. Nossa vida, ela não tem um fim, né? Então, passado e presente se reverbera no futuro. Não tem jeito. E por fim, a última lei, finalmente, lei das consequências não intencionais. Quer você obtenha ou não o efeito que você quer em um feitiço, aquilo que você faz terá pelo menos... Olha, isso aqui é para fechar com chave de ouro. Aquilo que você faz terá pelo menos 3 outros efeitos que você nunca esperaria, e um deles normalmente é desagradável. Sempre há mais alguma coisa. Então, é por isso que a gente faz estratégia para fazer um ritual. É por isso que a gente não fica fazendo coisas desesperadas à torta e à direita. Porque todo ritual de magia cerimonial, de feitiçaria, do que for, ele vai ter pelo menos 3 possibilidades de efeitos distintos a acontecer. Uma delas é retorno. E esse retorno, muitas das vezes, acaba sendo mais negativo do que positivo. Então a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai pôr a mão em erva para mexer. Muita cautela quando a gente vai fazer a nossa quizumbinha ali, tá? Porque uma vez feito, não tem volta atrás. Que nem eu fui fazer um ritual para um cara que ele queria separar um casal. Aí eu fui fazer o ritual, tudo certinho, e era um ritual com Asmodai, que é uma energia muito pesada, muito intensa, muito densa. Fui lá e fiz o ritual. 2 dias depois, o cara, não, eu quero desistir porque eu tô com medo, porque eu comecei a sentir uma coisa estranha, não quero. Eu falei, olha, agora já era. Não, eu te pago, chama ele, desfaz. Já era. A energia foi lançada, não tem essa de... E como é que fica a minha imagem com o capeta? Eu sou um mago de vontade. Lembra que eu estava falando da conjuração? A sua vontade, que é a sua autoridade? Eu subjuguei a entidade ali num ritual para que ela fizesse o que eu queria. Agora, com que moral eu vou chegar nela e falar, não, esquece aí que o cliente tá com medo. Não. Uma vez feito, já era. Inclusive, uma das 3 possibilidades de acontecer é você ficar com medo e querer desistir. E aí já era. Então, pensa bem. Só coloca em mão em macumba quem sabe mexer com macumba. Só coloca a mão em feitiço quem sabe mexer com feitiço. Quem não sabe, não faz. E aí nós voltamos para a primeira lei de novo, a lei do conhecimento. Tá bom? Então essas são as bases da feitiçaria. Para mim, é o melhor compilado que eu já achei, eu já li vários, sobre leis de feitiçaria, de magia de modo geral. Que a gente pode encontrar. Essas são as bases. Eu ainda acrescentaria aqui uma outra lei que não foi dita, que é a lei do animismo. O que é o animismo? Animismo é acreditar que tudo tem alma. Todos os objetos, tudo que nos circundam, tudo que é natural, tudo que é da natureza tem vida, né? Então, uma árvore tem vida, uma folha tem vida, um animal tem vida, uma pena tem vida, um pedaço de pele tem vida, um móvel de madeira por ser madeira tem vida, um objeto de barro por ser de barro tem vida, uma boneca de pano por ser pano, por ser algodão, tem vida, uma roupa tem vida. Então, o animismo, ele acredita que tudo tem vida, e para a feitiçaria, o animismo é a crença primordial.
né? Se você não acreditar que aquilo que você está manipulando é uma energia viva, então você não está fazendo bruxaria, você não está fazendo feitiçaria, você está fazendo qualquer coisa, menos feitiçaria. Para mim, o fundamento básico é o animismo, né? Se você vai mexer com ervas, se você vai mexer com plantas, se você vai mexer com todas essas leis que a gente falou aqui de fundamentos de feitiçaria, o mínimo que você deve ser é um animista. Acreditar que uma pedrinha ali de cristal tem um poder energético. Acreditar que uma planta tem um poder energético. Acreditar que uma mistura dessas plantas vai trazer um resultado energético específico. Entende? E é isso, gente. Então, esse vídeo vai ficar extremamente longo. Paciência, vocês pediram. Não tinha como reduzir, porque todas essas leis são fundamentais, são primordiais. Então esse aulão aqui, esse resumo dessas leis para vocês, é para que vocês tenham ciência das bases, né, da feitiçaria. A lei da simpatia, a lei da parasimpatia, a lei da invocação, a lei da conjuração, das palavras de poder, tudo isso é a base, né? Sem isso você não faz feitiço, você faz qualquer coisa, você faz simpatia de internet, né? E aqui vamos já esclarecer essa dúvida, aproveitar que o vídeo já tá longo mesmo. Mago, simpatias de internet funcionam? Se você souber conjurá-las, podem até funcionar. Entretanto, pensa que ao criar um feitiço você cria uma narrativa sua. Então você cria algo para você. Quando você distribui isso para um número gigante de pessoas, as pessoas vão adentrar na sua narrativa. Só que às vezes a sua narrativa para elas não funciona. E aí elas têm que criar a narrativa dela própria. Então o ideal é que você crie os seus próprios feitiços. Não que você copie os feitiços de internet, de site. Às vezes de um livro, ok, porque um livro não é tão divulgado, então não defasou essa egrégora, sabe? Então de um livro ainda ok. Mas geralmente o ideal mesmo é que você crie. Porque ao criar é você que está montando sua narrativa. E aí na sua cabeça aquilo faz todo sentido. E lembre-se que a sua mente, ela tem poder. Então se na sua cabeça faz sentido, aquilo faz sentido. E aí, mago, quando usar e quando não usar simpatias de internet? Quando aquela narrativa fizer sentido na sua cabeça. Você pega lá um feitiço de... Eu já vi coisas absurdas, por exemplo, pegar... como é? Um pedaço de bife, enrolar com o nome da pessoa e colocar dentro da vagina e ficar lá tipo, por uma semana com aquilo dentro. Pra que o bife com a carne lá faça efeito. Aquilo vai apodrecendo dentro da pessoa e vai causando infecção. Olha o absurdo. E tem gente que cai nisso. Então assim, saiba filtrar, saiba discernir. Tem feitiços muito populares de internet que funcionam. Pote sumiço, por exemplo. Você acha várias receitas na internet e a maioria delas funcionam, né? Congelar um alvo, muito, muito popular também, e quase sempre funcionam, porque é uma narrativa mais geral. Tipo, eu entendo que se eu pegar o nome de alguém, colocar numa forminha de gelo e congelar, eu vou estar bloqueando alguma coisa ali. Então, já entra na minha cabeça como algo mais plausível, entende? Agora, se é algo que é muito abstrato para você, não faça. Não faça porque a chance de não funcionar é grande. Na tua cabeça tem que funcionar. E lembre-se, para funcionar você tem que saber conjurar. Não existe feitiçaria sem conjuração. E é conjurar, não é suplicar. Entende? Então é isso. Vocês queriam saber bases de feitiçaria? O Mago hoje escancarou os fundamentos aqui para vocês num aulão gratuito. Espero que vocês tenham desfrutado tanto quanto eu, porque eu adoro falar sobre o assunto. Que mais? Gente... tivemos a missa noquiana já, né? Quando esse vídeo for pro ar, o vídeo vai na sexta, a missa vai ser na quarta, provavelmente, então já tivemos. Vamos ter rito coletivo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não sei qual vai ser o rito do mês. Provavelmente vai ser de desobsessão, tá? Não tenho certeza ainda, mas provavelmente vai ser de desobsessão. As vagas já estão abertas, então pra você que quer quebrar demanda, quer desfazer magia que lançarem em você, acha que tá obsessionado, acha que tem alguma coisa atrapalhando os seus caminhos, esse ritual de agosto é pra isso, pra quebrar as coisas ruins, tudo que lançaram pra cima de vocês, beleza? Então vamos fazer esse rito acontecer, vai ser maravilhoso e eu espero vocês nele, tá bom? Que mais? Demais, precisando de uma consulta oracular, trabalho de magia, consulta de scrying, chama que o Mago faz acontecer. Lembrando também que tem um curso de tarô que tá maravilhoso, impecável, para você que deseja aí aprender um curso de tarô excelente, né, onde você vai aprender as técnicas por detrás
da manipulação das cartas. Recomendo, também tem o curso de Scrying. Enfim, tem um monte de coisa pra você aprender, pra você se macumbar, pra você se magiar. Só chama que a gente faz acontecer. Demais, fiquem bem, abominem o biruliro e falou!